Olá. Diga aí, meu amigo Clarivaldo Pessoa. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Catu. Boa noite a todos os seguidores do PBJ, Portal Bacia do Jacuípe, bem como a você e todos aqueles que está agora nos acompanhando. Boa noite para todos. Estou agora, o Portal Bacia de Jacuí passa a falar agora com o nosso amigo Clarivaldo Pessoa, líder do Movimento Popular Conservador aqui da Bahia. Clarivaldo, que recentemente ele divulgou nas suas redes sociais, fez uma viagem aí a Brasília e participou no movimento. Clarivaldo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o resumo desta viagem, o objetivo, como é que foi, sua avaliação aí. Então, nós fomos literalmente convocados para estarmos em Brasília no dia 21 passado, no domingo, para manifestarmos apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, bem como à democracia. Eu que estive, inclusive, Catu, dos dois lados, no que diz respeito a acompanhar no domingo os movimentos. Eu, pró-Bolsonaro, estava no movimento do Bolsonaro, mas me veio à cabeça a ideia de ir lá aos antifas, que o Ibanez, governador do DF, acabou cometendo esse desatino, liberando um segundo movimento, um movimento antidemocrático, onde tem uma roupagem de democrático, e nós sabemos que não é, estava acontecendo na parte esquerda da esplanada dos ministérios, sentido o Ministério da Justiça, e nós sentido a Câmara, ao Senado e ao STF, né? E acabou que nós tivemos essa indisposição de tê-los do outro lado. Deveria ter umas 100, 110 pessoas gritando fora Bolsonaro, bem como outras coisas que já é do conhecimento da população brasileira. Eu acabei indo no meio, né? Até me chamaram de kamikaze, porque parecia ser suicídio ir ao meio desse grupo que tem devastado todo o país ao longo dos últimos 20 anos. E lá eu pude, inclusive, transmitir ao vivo para que todos pudessem acompanhar o que de fato são. Então, eu estive atendendo a essa convocação, mas é bom a gente abrir um parêntese para dizer que esta convocação não pertenceu a nenhum líder político, a nenhum líder de movimento no Brasil, embora eu pertença ao movimento popular conservador criado pelo Eduardo Oliveira, no estado do Rio de Janeiro, que criou ainda no governo Lula diversos movimentos, esteve com o presidente Bolsonaro participando de todos. Foi uma convocação orgânica, foi um corpo coletivo que se levantou em prol do Brasil. Clarivaldo, ultimamente, eu vou dar minha opinião e você sabe que eu sou uma pessoa direta, gosto de expressar minha opinião e aceito também o cara concordar ou discordar. Eu estou vendo muito usar a palavra esse dia de movimento anticonstitucional, antidemocrático, não sei o quê. De acordo com o meu pequeno conhecimento, não sou nenhum jurista, mas a Constituição diz que a gente tem a liberdade de expressão. Aí eu fui entender assim, se você pedir o fim, por exemplo, do Supremo, eu acho que é uma coisa meio equivocada, mas é a liberdade de expressão. Se você pedir o impeachment de Bolsonaro também, não há nenhum crime até agora foi provado, só os palavrões dele, mas não é crime. Também você tem a liberdade de expressão também, que você pode pedir, se vai conseguir ou não, eu não sei. Aí eu vou assistir o jornal, eu vejo o jornal dizer o movimento democrático, movimento antidemocrático e anticonstitucional. Como você vê essa questão da imprensa que não deveria tomar partido, dizer se um movimento é antidemocrático, o outro é não, um é constitucional e o outro é não? Afinal, quando é mesmo constitucional nesse país? Como é sabido da maioria daqueles que estão nos acompanhando ou que nos verão a posteriormente a esta live, nós somos de mídia social, todos têm uma experiência com nós, felizmente, para dar espaço aos verdadeiros comunicadores como você, que para mim não é um dos comunicadores da Bacia do Jacuípe, é o principal. Isso aqui não é corporativismo, é um dos principais do nosso estado, é o estado da Bahia. A Constituição, ela tem dispositivos que não permitem, mesmo ao olhar leigo, fraturá-la.
O que é antidemocrático neste momento? Inclusive, por exemplo, a mídia tradicional estão nos chamando, nós que somos pró-Bolsonaro, ou eu não sou pró-Bolsonaro, eu sou pró-agenda defendida por Bolsonaro. Eu não defendo cegamente o meu presidente, embora eu o conheça e saiba que ele é um dos que estão incontaminado com toda a porcalhada que está dominando o Estado democrático de direito, bem como a classe política. Mas a Constituição diz que nós temos o livre-arbítrio e temos o direito a manifestar a nossa opinião de acordo com o que diz a Constituição e a legislação brasileira, que é a liberdade de expressão. Só que alguns excessos têm sido cometidos em detrimento daquilo que é a vontade maior do povo. Pessoas concatenadas com o que está acontecendo no Brasil, esquerdopatas, vermelhos, que são os antifas, né? Que são antidemocráticos, tratados como democráticos pelo Supremo Tribunal Federal, e que hoje estamos sendo tratados como extremistas. É o cúmulo do absurdo. O que nós estamos fazendo é aquilo que é o dispositivo do artigo 5º da Constituição, e estamos fazendo isso de forma a respeitar todo o Estado democrático de direito. Nós podemos falar do presidente da República, podemos falar do nosso prefeito, do nosso vereador, do nosso deputado, senador e do judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Há um dispositivo na Constituição em que reza que o Senado Federal é responsável pela aprovação, bem como pelo impedimento de um ministro da Suprema Corte. O que nós estamos pedindo não é o fim do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos pedindo é que ministros do Supremo Tribunal Federal sejam indicados a partir da sua carreira como juiz, né, como juiz de carreira, bem como que aqueles que lá já estão e estão de acordo com a nossa Constituição foram indicados por presidência e aprovados pelo Senado, possam, de fato, velar pela Constituição, o que não está sendo feito. Há crime de prevaricação, inclusive praticado por diversos ministros, e quem está dizendo não é o olhar leigo do comunicador que pesquisa antes para falar, Clarivaldo Pessoa e Edilmário Caturella. Quem está falando é nada mais, nada menos que Ives Gandra, por exemplo, que foi professor do ministro Barroso, que hoje preside o Superior Tribunal Eleitoral e que tem também se comportado de forma inadequada. Se for a questão da imprensa, eu estava assistindo um vídeo essa semana do site Burburinho, da Edilaura de Freitas, e ele fazendo uma crítica, sendo maleável, ele falando assim, sentindo com a imprensa da Bahia. Porque a imprensa da Bahia, ela quasemente ela não faz matéria contra o governo da Bahia. Inclusive ontem não, para eu não errar aqui, na terça-feira, o Bahia Notícia postou uma matéria logo cedo dizendo que o consórcio Nordeste alugou uma sala em Brasília no valor de 2,5 milhões e 8 horas depois eles tiraram a matéria do ar sem explicar nada. Que eu acho que não é papel da imprensa tirar a matéria do ar. Seria, se erraram, colocar uma justificativa. E eu, como amador, e que alguns dizem que é profissional, eu gosto de ser que eu sou amador da imprensa. Eu senti uma irresponsabilidade de um site de grande credibilidade como a Bahia Notícia. Eu vou transitar um pouco aqui, mas fica à vontade que estamos ainda ao vivo. Tá? Veja bem, o que aconteceu hoje, o que aconteceu com relação a essa matéria do Burburinho News. O Tenóbio é meu amigo, é daqui de Lauro de Freitas, somos praticamente vizinhos, mas o que aconteceu? A nossa live está tendo alguma instabilidade, mas eu creio que daqui a pouco volta, normal, você que está acompanhando. É a nossa internet do Brasil. Então, a conexão do meu amigo Clarivaldo deu uma travada agora. Deixa eu ver se retorna daqui a pouco. Consórcio Nordeste. Aquisição de respiradores. Que em nada beneficiou a população nordestina, bem como os contratos que, ao que se parece, estão superados com relação à aquisição desses equipamentos que não garantem a vida de ninguém. O indivíduo no respirador será
preservada. Inclusive, várias assembleias estão cobrando isso. E hoje, aqui, 25, né, no estado da Bahia, foi protocolado um pedido de impeachment pelo vereador César Leite, do PRTB e pré-candidato a prefeito de Salvador, ele que foi eleito pelo PSDB Bahia, mas juntamente com o DIB, que é direita, uma coisa Bahia, protocolaram esse pedido de impeachment com provas técnicas, materiais muito consistentes com relação à responsabilidade do consórcio Nordeste, mas principalmente com relação ao governador Rui Costa da Bahia, que tem deixado e muito a desejar com relação a esse período de pandemia. O que nós precisamos observar, Ediomário, e você, bem como eu, rejeitamos algumas publicidades. A imprensa tradicional, e eu me sinto livre para falar a respeito disso, tem recebido milhões em publicidade. Ainda que não tivesse sido solicitado de que eles omitissem esses fatos ou que retirassem esses fatos, acabam que não se sentem à vontade por terem o famoso rabo preso e aí acabam dando toda a chancela ao que está sendo feito no estado da Bahia. Não apenas pelo governador Rui Costa, que já foi engolido pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, que, inclusive, em nome da pseudo-defesa da democracia, ele que é do Democratas, está mais associado ao centro-esquerda do que à direita, como um todo, apesar das duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados serem presididas por Alcolumbre no Senado e Maia na Câmara dos Deputados serem do Democratas, e vem aí uma ação atrás da outra contra o governo federal e contra o povo do Brasil. E eles estão juntos, anuídos, nesse propósito para enganar a população de todo o Brasil, em especial aqui da Bahia, que, em tese, é dominada pela esquerda, já que foram eleitos aí com mais de 70% dos votos o governador Rui Costa, bem como o senador Ângelo Coronel e Jacques Wagner na última eleição. Inclusive, o Jacques Wagner dificilmente terminará o seu mandato como senador, será aí pego pela Polícia Federal, porque as investigações em curso indicam isso. Erivaldo, você falou da questão da Semineto, o site metro1.com.br postou ontem a matéria. A Semineto diz que lutará com o PT, PCdoB e PSOL, se precisar, para defender a democracia. Eu e você, nós sempre afirmamos que há uma ditadura petista, então prova disso que eles fazem aliança com os partidos que são ditador. Então, meio estranho. Como é que você sentiu em ver essa palavra de ACM Neto fazer aliança com os partidos para defender uma tal democracia? Primeiro, isso foge à percepção do olhar leigo. O sistema ele é, antes de mais nada, político. O ACM Neto viu a oportunidade de reverter o que está acontecendo com o seu pré-candidato e meu amigo particular, Bruno Leix. O sargento Isidoro, o pastor sargento Isidoro, ele liderava as pesquisas na Bahia antes da pandemia. Isso, para o grupo carlista, seria uma tragédia. Então, o que ele fez? Ele começou a se bandear, ou se debandear, para o lado da esquerda. É o verdadeiro almofadinha que não merece respeito. E aqui quero, de público, pedir desculpas e perdão àqueles que têm me acompanhado, porque eu vivi do lado do prefeito de Salvador, defendendo as suas pautas até antes da pandemia, enquanto não se associava de forma explícita, como ele tem se associado à esquerda, ao comunismo, ao socialismo na Bahia e no Brasil. Então, ele até se portava de forma velada e não percebíamos, talvez por conta de uma paixão, de um novo líder surgindo a nível de Estado. Mas é uma decepção não só para mim, mas para com muitos outros patriotas do Brasil. E eu quero te falar uma coisa, abrir um parêntese bem rápido, Ediomário. Eu estive em Brasília e é impressionante, tanto em evento público e microfone, como na conversa pessoal com pessoas de diversos estados brasileiros, e te garanto que mais de 80% dos estados brasileiros, lá eles dizem algo interessante. Precisamos combater o comunismo na Bahia, que está sendo praticado
por ACM Neto e que nem a esquerda teve coragem de colocar em prática juntamente com o Foro de São Paulo. O prefeito tem feito na cidade de Salvador, isso tem se expandido para a mente de muitos prefeitos e governadores do Brasil, é algo que realmente a gente tem que repudiar e lutar contra isso. Estão juntinhos, ele e o Rui Costa, nessa empreitada, está com o PSOL, PT, PDT, PSTU e diversos partidos de esquerda sob a chancela de defender a democracia. A democracia sou eu, é você. É a pauta que nós defendemos juntamente com o presidente Bolsonaro. Eu fiquei sabendo diretamente da deputada federal Bia Kissen, que ainda está no PSL, bolsonarista autêntica. Estive com ela durante o impeachment em Brasília por diversos momentos, onde ela afirma categoricamente que, em reunião do ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal, com o comandante do Exército Brasileiro, ele foi lá numa reunião, numa visita de cortesia, para falar de outros assuntos, mas o comandante, não suportando a hipocrisia, disse: olha, a corda não está esticada, ela já arrebentou-se. E o presidente Bolsonaro, com todo o seu amor pelo Brasil, é o único que tem tentado consertar essa corda para defender a democracia e o Estado literalmente democrático de direito. Então, o Tribunal Federal viu que não tem o apoio que tinha no início do governo Bolsonaro de parte das Forças Armadas que faziam parte do aparelhamento do Estado durante o governo do PT. Por isso, algumas mudanças ocorreram, inclusive a libertação aí de Sara Witzel, essa mulher que também é uma esquerdista infiltrada dentro dos movimentos de direita para tentar enfraquecer a nossa causa e a nossa luta. Lamentável que o prefeito ACM Neto está fazendo nesse momento. Sobre o que você falou, a questão de pedir desculpa, eu também tive um probleminha, mas não vou pedir desculpa, já errei várias vezes, que faz parte da vida, mas eu quero falar porque você acabou se desentendendo aí nos seus discursos no dia a dia com a deputada Daiane Pimentel, que ela conseguiu, em nome de Bolsonaro, conseguiu ser a deputada com maior votação na Bahia, uma mulher que saiu do nada, que nunca foi vereadora nada, em nome de Bolsonaro, e logo em seguida ela chegou a discordar alguns pontos, que para mim é normal. Você pode discordar, acho que a gente tem o direito de não concordar em tudo que Bolsonaro faz, mas chegou um momento que hoje ela é contra tudo e todo, e ali ao mesmo tempo com a ACM Neto, aquela coisa toda. Como é que está seu entendimento aí com Daiane Pimentel aqui na Bahia? Olha, eu tenho certeza que o Alberto Pimentel, ex-secretário de Esporte, Emprego e Renda, afastado para ser candidato a vereador em Salvador e será humilhado nas urnas, não terá nem 500 votos, eu tenho certeza disso, será exonerado literalmente após o processo eletivo. A Daiane Pimentel, ela enganou a muita gente, menos a mim. Inclusive, eu e você divergimos quando você a abraçou, porque ela representava o Bolsonaro na Bahia. Ela representava o presidente. O presidente, muitas vezes, esteve com ela, pediu voto para ela, e ele também foi traído pela Daiane Pimentel. A Daiane Pimentel tem um histórico de tentativas absurdas, e até em alguns momentos ela conseguiu, de travar aqueles que realmente defendem a direita, defende uma economia livre, defende, inclusive, nesse momento, a abertura geral dos comércios, respeitando as bases legais, como o uso de máscaras, álcool em gel, a higienização como um todo, o isolamento apenas seletivo quando identificar aquele que está realmente infectado pela Covid-19, e é isso que eles não fazem, investir esses bilhões distribuídos pelo governo federal para fazer a testagem e monitorar diretamente aqueles que estão passando pelo processo de infecção para que não infecte a outro. Mas voltando aqui à sua pergunta com relação a Daiane Pimentel, talvez você e eu sejamos aqui as duas únicas pessoas no Estado a ter batido de frente após ter estado com ela durante o processo eleitoral. Eu não estive, mas eu também não a atacava, eu também não me restringi a ela. E nós sabemos quão decepcionante foi
a Daiane Pimentel para nós. A Daiane Pimentel, inclusive hoje, ataca diretamente o governo brasileiro, mas principalmente o presidente Bolsonaro. Quem acompanha o Twitter do presidente, por exemplo, vê lá quão absurdo é o comportamento dela, que até outro dia falava que estava defendendo as pautas pró-Brasil, o que não é verdade. Como eu convivo diretamente com ela, bem como com o esposo e com outros marcos que a acompanharam durante o processo eleitoral, como Thalita Oliveira, como o Ricardo O. Souza e outros tantos, também viu Davi Salomão, desde antes, mostrar quem era ela. E ainda continua mostrando, embora eu não tenha qualquer simpatia pelo Davi Salomão. Então, o comportamento da Daiane Pimentel hoje é de uma aproveitadora, como foi durante o processo eleitoral, não tinha qualquer vínculo com a família Bolsonaro, apenas apareceu dentro de movimentos, se dispôs a representá-lo na Bahia e, naquele momento, a locomotiva guiada pelo presidente, muita gente veio subindo, como Joyce Halsemann, Alexandre Frotas, delegado Valdir e tantos outros que acabaram traindo aí, não ao presidente, mas a pauta do Brasil. A Daiane Pimentel, inclusive hoje, aproveitando-se da cultura do povo brasileiro, em especial do povo baiano, continua batendo no presidente Bolsonaro. Por quê? Por causa do percentual de votos da esquerda no estado da Bahia. Ela acha que vai atrair seguidores da esquerda para votar nela nas próximas eleições. Ela, inclusive, fez uma coisa absurda durante o processo eleitoral. Como é que ela fez? De forma legal, porém imoral. Ela tirou as mulheres de dentro do partido e da legenda, que era PSL, me parece que o partido que era do Júnior Muniz, PHS, né? Inclusive elegeu Igor Canário, uma desgraça para o Brasil, e Abílio Santana, outra bosta, apesar de ser pastor. Ela fez isso. Ela tirou os principais nomes do bolsonarismo no Brasil. Como ela tirou? Tirando as mulheres, automaticamente caiu as vagas masculinas, ficando apenas aqueles que ela achava interessante para ofertar voto para ela. Ela não imaginava que teria aquela quantidade de votos. Ela achava que teria em torno de 38 ou 40 mil votos e, por isso, ela fez de forma maquiavélica, diabólica, isso com os filiados do PSL durante as eleições. Carivaldo, fechando aqui a nossa entrevista, queria agradecer a você pelo seu espaço. Como a gente conversou, podemos voltar outro dia a conversar. Queria que você deixasse uma mensagem nesse momento de pandemia, que a gente vê que teve várias experiências, vários exageros, mas como falar de presidente, eu estava assistindo a live dele hoje com o ministro da Economia, mostrando que a queda do nosso PIB até agora só mostra aí que foi previsto, que poderia chegar a 10%, com toda a dificuldade, mas a economia foi uma das que, liderado por uma mulher, como disse que Bolsonaro é machista e colocou uma mulher como ministra da Agricultura, e a agricultura está salvando o país nesse momento, e o PIB do Brasil só tem uma queda, se não me engano, 4% até agora, 4 pontos. Que assim que passar essa pandemia, com certeza vai levantar. Então, qual a mensagem que você deixa nesse momento para o pessoal que está acompanhando e vai acompanhar esse vídeo? Eu tenho total convicção de que o Brasil será um dos primeiros países no mundo que se tornaram praticamente epicentro dessa pandemia a dar a volta por cima, por conta de tudo que nós temos como riqueza natural. Eu que fui a Brasília, acompanhei, por exemplo, entre Bahia e Brasília está o estado do Goiás. E eu acompanhei, eu vi as roças de algodão, que se tornou um dos maiores produtores de algodão, superando a China no mundo. Eu vi roças de plantações de soja. Eu vi plantações de pinho e de eucalipto e de outras coisas. Não tenho dúvida que, através da ministra Tereza Cristina, que inclusive é do Democratas, mas nada tem a ver com o partido, tem feito um trabalho extraordinário no que diz respeito à retomada da economia, proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, chancelado pelo presidente Bolsonaro. A minha mensagem é: Deus tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Eu vi em Brasília isso. Eu vi na espontaneidade, essa forma orgânica deste corpo se levantar. O que eu quero dizer a todo o povo brasileiro, em especial
ao povo da nossa terra, ao povo de Baixa Grande, não tenham medo, não entrem em pânico. Tenha a sua vida de forma natural, respeitando as orientações para evitar contágios. Mas procure ter a sua vida de forma normal, porque nós vamos vencer essa pandemia e eu acredito que, no máximo, em 21 dias, já teremos o comércio aberto em todo o Brasil, principalmente no estado da Bahia. Minha mensagem é que todos possam realmente estar confiando de que Deus já está nos livrando de tudo quanto é ruim na nossa nação. Parabéns pelo trabalho feito, tenho te acompanhado, estou fechado contigo e concordo com tudo que você falou a respeito da cidade de Baixa Grande, bem como da retomada da economia.